Abrir no Salmo 122. Salmo 122. Nós podemos até ler em uníssono Salmo 122. Leiamos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos que te amam. Reine para dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Ó nosso Deus, dependemos do Espírito Santo, inspirador e iluminador. Que Ele lembre de todos os santos na terra que estão reunidos no nome de Jesus para louvar o Senhor e ouvir a sua voz. Que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor Deus. Até dos nossos amigos que estão em nosso meio, que eles sejam iluminados para conhecer a face de Cristo Jesus. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, era uma obrigação dos judeus, não importa a distância, as 12 tribos, e ao menos numa das festas religiosas anuais. Então eles saíam de longe. Por isso esses salmos falam da salmo de romagem, porque era uma peregrinação. Eles saíam das suas casas para ir cultuar a Deus, às vezes em lugares distantes, né? Inclusive o Salmo 121 diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Pela caminhada seria muito perigoso. Mas, a despeito de ser uma obrigação, quando eles ouviam o vizinho ou parente os convidar para irem a Jerusalém, eles jubilavam. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Essa casa, Jerusalém, o templo, tem alguma representação. Literalmente, eles iam para esse lugar que até hoje existe, né? Não o templo existe mais, mas Jerusalém existe. Eles iam ali cultuar a Deus. Era o único lugar no mundo onde tinha uma casa de oração autorizada pelo Senhor. Então, só neste lugar se poderia adorar a Deus. Então, Jerusalém representa a casa eterna de Deus. É uma representação, é um símbolo que lá Apocalipse fala a nova Jerusalém, né? Também Jerusalém, a partir ali do versículo 6, vocês vão perceber que ela representa a noiva do Cordeiro, que é Jerusalém também. Então, eu gostaria de falar sobre o seguinte tema: anelo pela casa de Deus, pela casa eterna de Deus, pela igreja de Deus, pela noiva de Deus. Anelo pela casa de Deus. Os crentes se alegram por estarem indo à casa do Pai Celestial. Devia haver júbilo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não é bater na madeira, não. É glorificar a Deus, porque estamos indo para a casa do Pai. A notícia de estarmos rumando às mansões celestiais deveria servir de grande gozo, pois veremos Deus face a face. Verei Jesus assim como Ele é.
Ora, diz o apóstolo Paulo, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Somos tomados de alegria, porque na casa do Pai reencontraremos e conheceremos irmãos de todas as épocas, e juntos vamos louvar ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Diz Apocalipse: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Todos nós estaremos entoando esse cântico com todos os santos, ao sabermos que na casa do Pai vamos conhecer as hortes celestiais, que são formadas por anjos, arcanjos e querubins. A expectativa prazerosa inunda o nosso ser. Aquilo que a gente conhece nos escritos, de ouvir falar, nossos olhos verão. Vou ver Miguel, vou ver o arcanjo. Tem o Miguel e Gabriel, são dois que aparecem os nomes, mas toda a milícia dos anjos celestiais nós iremos contemplar. Diz Apocalipse: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. E eles cantavam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Nós vamos ver esses anjos, esse grande coral exaltando ao Senhor Jesus. Ao lembrarmos que na casa do Pai nosso corpo será semelhante ao de Cristo ressurreto, que não envelhece, não adoece e não morre, somos tomados de um desejo ardente para que esse dia logo se manifeste, e por isso nós podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, pois a nossa pátria, diz Paulo, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Ao refletirmos que na morada de Deus será tudo novo, excluído tudo que possa gerar mal-estar, ambicionamos estar lá para usufruirmos eternamente deste paraíso. Quem não deseja estar num lugar desse? Diz o Apocalipse: nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. A esperança cristã precisa ser ressuscitada na vida do povo de Deus, pois estamos sendo consumidos pela nossa morada passageira, o que revela insensatez e que nos tem feito adoecer. O Paulo falando aos Colossenses: pensar nas coisas de cima e não das terras. Nós estamos muito centrados nos dramas existenciais. O salmista diz: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Sem a esperança cristã,
A religião evangélica se resume a um comportamento ético que beneficia o indivíduo e a sociedade, mas finda com a morte física. Não. A vida cristã não é só para esta vida, mas é também para a eternidade. Deus nos chamou para a eternidade. Sem a esperança cristã, nos falta estímulo para viver um viver santo, mas porque os bons serão recompensados com a vida eterna, somos animados a continuar neste caminho, apesar dos obstáculos. Sim, porque as pessoas não se sentem motivadas a andar em santidade de vida, porque não acreditam numa recompensa eterna. Mas a palavra de Deus nos adverte, segundo a dureza do coração impertinente. Acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e a indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tendo a esperança cristã, somos motivados a servir a Deus em família, na sociedade, na igreja, com prazer, pois isso agrada a Deus, evidencia a nossa fé em Jesus e vamos ser recompensados naquele dia. Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o que está reservado para vós desde a fundação do mundo. Tendo a esperança cristã, vamos suportar com paciência os momentos difíceis que experimentamos neste mundo tenebroso. Sede paciente até a vinda do Senhor, diz Tiago. Com a esperança cristã, teremos um testemunho de Cristo com mais ousadia e radiante aos olhos dos homens. Se você pensa no céu, quando você fala para as pessoas, os seus olhos brilham e a pessoa fica curiosa para saber que lugar é este maravilhoso que ele está falando. Não pode ter esperança cristã quem não nasceu de novo. Mas se a mensagem está falando ao seu coração, invoque o nome de Jesus para você ser salvo. Se você não entende, mas pela palavra que estamos comentando aqui, Deus fala ao seu coração, invoque o nome dele. E você será salvo e vai ter essa esperança no coração. Amém. Anelo pela casa de Deus. Os crentes vão chegar pela graça de Deus à casa do Pai Celestial. Veja o versículo 2. Leamos. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Eles saíram de longe. E quando eles, de toda a dificuldade que eles enfrentaram, Rose, eles chegaram lá. Chegaram na cidade santa de Deus. Que alegria, que prazer. Certamente vamos encontrar oposição interior, nos atraindo para o desvio da casa de Deus. Mas com a ajuda do Espírito Santo seremos reconduzidos ao caminho se viermos a desviar. E Ele nos fará chegar à casa do Pai eterno. Estamos brigando internamente. Diz que, como peregrinos e forasteiros que sois, vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. É algo interno querendo nos tirar do caminho, nos desviar da rota. O inimigo dos filhos de Deus, com o seu exército de malignos, usarão de todo tipo de expediente para mudarmos de destino, mas com a armadura de Deus, o auxílio do Espírito Santo e a vigilância contínua, não mudaremos da rota traçada pelo Senhor. Sim, com a armadura de Deus, poderei resistir às astutas ciladas do diabo. Sede sóbrios, despedos, e vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então ele está querendo nos afastar do caminho, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Os falsos mestres, através das falsas orientações, vão tentar nos iludir para ir por atalhos que nunca chegarão à casa do Pai. Mas como pessoas prevenidas,
só aceitaremos qualquer orientação que esteja em harmonia com toda a Escritura. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Diz Paulo a Timóteo: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns vão se afastar da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Não se afaste da Bíblia para não se afastar do Senhor. Os prazeres ao longo da estrada vão tentar nos deter para que não cheguemos ao nosso destino, mas conscientes que estes prazeres são transitórios e impedidor de entrarmos no reino dos céus, nós passamos em alta velocidade para não sermos capturados. Quem anda pelas estradas vê vários pontinhos vendendo alguma coisa, e parar ali pode ser às vezes muito perigoso, né? Diz a palavra de Deus: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. As adversidades ao longo da estrada serão instrumentos desanimadores para continuarmos rumo ao paraíso de Deus. Mas com paciência e oração venceremos os obstáculos das dificuldades e chegaremos na cidade celestial. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Pela intercessão de Jesus em nosso favor, que é eficaz, chegaremos na Nova Jerusalém pelo sangue do Cordeiro e pela mão poderosa do Senhor. Ninguém pode nos afastar do caminho do Senhor, porque Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo. E diz que todos povos, de todas tribos, língua, povos, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palma nas mãos. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. É preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O próprio Pai Celestial está nos escoltando ao longo do caminho para nos dar aquilo que Ele prometeu em Cristo Jesus. O Senhor é quem? Te guarda. O Senhor guardará de todo mal. Guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Graças à Trindade Santa, que começou em nós a obra da redenção, a Trindade vai concluí-la, nos introduzindo no estado eterno de glória. Vamos chegar lá por causa do Pai, por causa do Filho e por causa do Espírito Santo. Os falsos irmãos, que aparentemente estão na mesma estrada que nós, ficarão pelo caminho, e os que chegarem na porta de Jerusalém serão impedidos de entrar por causa da sua vida pecaminosa. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Anelo pela casa de Deus. Os crentes irão adorar a Deus na casa do Pai Celestial. Versículo 3 e 4, leamos. Jerusalém, que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém Israel,
para renderem graças ao nome do Senhor. Esse é o objetivo. O principal fim do homem é glorificar a Deus. A atividade cultica que começou num lugar amaldiçoado, ainda que não ideal, vai continuar no paraíso de Deus de maneira plena e perfeita. Esse culto não termina. Esse culto continuará na eternidade. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos, demos-lhes a glória, porque são chegadas a boda do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O fato de existirmos deve e haverá de nos impulsionar a adorar o Senhor por ter nos criado e nos recriado. Quando negligenciamos a adoração presente, perdemos a visão do ato criador de Deus. Os que não estão com ânimo de adorar, se esquece que eles foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Os que não estão animados a adorar, esquecem que Deus o recriou, lhe fez nascer de novo. Vinde, diz o Salmo, adoremos, prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração. Deus nos tem abençoado com dádivas desta vida e nos enriquecido com presentes eternos. Por isso devemos ser agradecidos e adorarmos e adoraremos ao Senhor, pois Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. A ausência de adoração é pecado de ingratidão, porque não estamos reconhecendo Deus como a fonte de toda a bênção em nossa vida. Mas quando adoramos, manifestamos nosso reconhecimento. Eu tenho de adorar a Deus. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. A segurança durante a nossa jornada e a segurança do paraíso deveriam incentivar os santos a se alegrar na presença do Senhor. Você está protegido. Você vai chegar. Louve a Deus. Engrandeça ao Senhor por essa proteção maravilhosa. A vitória do Cordeiro contra os seus inimigos é motivo de celebração dos crentes nessa vida e na eternidade. Mas os tolos ficam celebrando com os vencidos, porque não creem na revelação bíblica. Não fique impressionado com a aparência deste mundo. O mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. O fato de Deus nos ter escolhido dentre a multidão de pecadores, só nos resta louvar a Deus por tamanha graça, mas o prepotente acha que foi pelos seus méritos, por isso não vem elogiar a Deus, mas aguarda Deus lhe elogiar. Meus irmãos, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ninguém tem mérito na presença do Senhor. No tempo presente, a adoração a Deus por parte do crente é imperfeita, mas no estado de glória, nosso louvor será sem defeito. Não haverá desafinação lá na presença do Senhor. Todo mundo vai cantar de maneira perfeita. No tempo presente, os crentes devem adorar a Deus para despertar nos homens à sua volta o desejo de conhecer e adorar o Senhor. Se a minha vida de adoração está fria, temos esquecido do nosso principal fim, que é glorificar a Deus. Quem não sente vontade de adorar o Senhor, não está reconhecendo os presentes terrenos e eternos dados por Deus. É uma coisa feia, e a gente tem que lembrar de Jeremias. Quero trazer
à memória o que pode me dar esperança. Por último, agora eu vou me concentrar um pouco sobre a noiva do Cordeiro. Anelo pela casa de Deus. Os crentes vão habitar, desculpe, ainda não é esse ponto. Os crentes vão habitar no reino de justiça na casa do Pai Celestial. Leiam os 5 comigo. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Neste mundo, a verdade de Deus é sufocada e a mentira exaltada, reinando assim a injustiça em todas as esferas do conhecimento humano. E os que discordam são considerados cientificamente ignorantes e inimigos da humanidade. Aquela aberração da abertura das Olimpíadas, blasfemando contra o nome poderoso do Senhor. A ideologia de gênero, a mudança de sexo, tudo são aberrações contra a verdade. Nesse mundo, irmãos, não há injustiça. Esse mundo é o mundo da injustiça. O mundo da justiça é o mundo de Deus, da qual nós estamos indo. Na presente era, os crentes são injustamente perseguidos pelo mundo afora por pregar o evangelho, por andar em novidade de vida, por adorar o único Deus. É interessante que os sufistas, do Brasil, eles botaram um Cristo na onda, na prancha de surf. Rapaz, mandaram tirar, que não podia ter aquele símbolo ali. O símbolo do Cristo, que é do Rio de Janeiro, não podiam ter, mandou tirar. Agora, tudo que é tipo de aberração não pode ter o símbolo do cristianismo. Que coisa, Em nosso habitat atual, a desigualdade é fruto da ganância e do furto humano e das leis injustas da sociedade que favorece alguns e prejudica a maioria. Por que muita gente passa fome? Por que muita gente está sofrendo? Porque esse mundo é desigual. Não pode haver igualdade no mundo caído. No mundo em que vivemos, o pobre nunca consegue, no geral, a justiça nos tribunais, porque ele não tem recursos nem advogados qualificados para pleitear a sua causa. Por que os ricos nunca vão presos? Porque tem um bom advogado que fica sempre adiando o processo, e no fim prescreve. O pobre não tem dinheiro para bancar e fica preso por causa de ter furtado o quê? Um quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Fica aguardando. O nosso irmão Marcelo, que não foi julgado, não conseguiu habeas corpus, ele vai passar 3 meses sem ser condenado, porque os homens mexeram nos pauzinhos para dificultar o acesso dele à justiça. O acesso constitucional à saúde, educação e moradia é dificultado porque os administradores públicos desviam dinheiro que deveria ser investido em melhoria para a qualidade de vida da população, tornando o nosso mundo muito tenebroso. Por que não tem médicos? Por que não tem acesso a casa? Se o Brasil tem tanto dinheiro? Porque o dinheiro é desviado e o pobre fica mais pobre, enfrentando grandes dificuldades. Mas graças a Deus que estamos de caminho para um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Se nos arrependermos de nossos pecados e crermos que Jesus pagou nossa dívida na cruz do Calvário, vamos entrar neste mundo perfeito da justiça. Somente os que foram declarados justos poderão ter acesso ao reino de Deus. Essa declaração é adquirida quando invocamos o nome de Jesus para a nossa salvação. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus. Para que o reino justo de Deus não seja contaminado, os que nesta vida se deleitam em pecar contra o Senhor serão impedidos de entrar e irão para a prisão eterna por causa dos seus pecados. Não entrará nada que é imundo. Quem é sujo, continue se sujando. Quem é limpo, continue limpo, porque só os limpos herdarão o reino dos céus.
Os que estão em marcha para a cidade da justiça, infelizmente, experimentarão das injustiças deste mundo, mas se não desistirem de andar em novidade de vida, farão parte do grupo que vão morar nas mansões celestiais. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Os santos na terra devem exibir a justiça divina em seus relacionamentos como evidência de cidadãos do reino de Deus e para testemunho perante os homens que estão à sua volta. Por último, irmãos, anelo pela casa de Deus. Agora sim, falemos um pouco da igreja. Os crentes devem se empenhar pela noiva do Senhor, que está indo para a casa do Pai. O versículo 6 a 9, leamos: Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reina a paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscaremos o teu bem. Não pode ser sobre a cidade de Deus, porque lá não tem nenhuma imperfeição. Está falando da igreja, a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro que está sendo preparada pelo próprio Cordeiro para o casamento. Ele está tirando as rugas, os erros da igreja, para que ela possa um dia estar ali na presença gloriosa do Pai. Os servos do Cordeiro têm prazer de estar com a noiva do Senhor, onde quer que ele esteja, pois ela vai viver eternamente no paraíso de Deus. Quem é que não gosta da igreja? A igreja é a noiva de Jesus. Esse lugar é maravilhoso. Sim, você pode ter dificuldade de vir por N coisas, mas ainda no coração você diz, eu queria tanto estar lá, porque a noiva do Cordeiro está ali reunida, louvando e exaltando o nome do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, a casa de Deus. O servo de Deus ora para que a noiva de Cristo prospere em unidade, amor fraternal e comunhão, para que ela tenha harmonia interna, o que é a vontade de Deus para ela. Eu oro para que essa igreja cresça na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, porque é a noiva dele. O servo do Senhor deseja que a igreja de Deus manifeste os dons espirituais, o fruto do Espírito Santo, para a sua edificação e desempenho do ministério. Eu oro e me preocupo com o bem-estar da igreja do Senhor. O crente em Cristo que se dedica no bem-estar da noiva do Senhor é abençoado com bênçãos dessa vida e bênçãos espirituais. Diz que ele prosperará. Quem ora pela igreja, quem se preocupa com a igreja do Senhor Jesus Cristo, esse será abençoado. O servo de Deus deseja que Deus proteja a sua noiva dos seus inimigos. Oh, Deus, protege a tua igreja. Aos nossos irmãos que estão em grande perseguição no Oriente Médio, vamos orar pelos nossos irmãos em Cristo. O crente em Cristo ora porque Jesus vem buscar a noiva para a concretização plena das promessas de Deus. Ele está vindo pegar a sua noiva. Tenha xodó, tenha apreço pela noiva do Senhor. A igreja na terra deveria ser o lugar mais desejado por alguém que ama o Senhor. Não existe outro lugar em que Deus se faz presente de uma maneira tão gloriosa, que é no meio do seu povo. Ele está com o seu povo, sempre. Concluo, meus irmãos. Leia passagens bíblicas sobre a vida futura, para avivar em seu coração e mente a esperança cristã. Folheie, leia Apocalipse, final, para você ter esse vislumbre da esperança. Fuja dos prazeres pecaminosos, pois ele tem poder de impedir de você participar da morada eterna de Deus. O salário do pecado é a morte. Combata a ansiedade pelas coisas dessa vida com a doutrina da esperança cristã. Aqui está um grande remédio.
Pense nas coisas de cima, busque as coisas de cima, e essa opressão que você sente do comer, beber e vestir será diminuída. Para participar da esperança cristã, é necessário passar pela conversão. Ninguém vai entrar naquele lugar se não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Que Deus nos abençoe. Fiquemos